pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, a gente trouxe um tema do Abril Roxo, que é o mês de conscientização da adenomiose. Vamos falar o que é adenomiose, vamos falar os principais sintomas e vamos falar um pouquinho da doença, se impacta ou não impacta a fertilidade e o que fazer. Então são esses principais quatro pontos que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Beleza? Se você não segue o canal ainda, segue o canal, se inscreve, considera dar um like no final se você gostar do vídeo e bora, puxa a vinheta. Vamos lá, gente, ó, o mês da adenomiose. Primeiro vamos falar o que é adenomiose. Então, a adenomiose é a endometriose, né? Se vocês já ouviram falar de endometriose. A gente tem vários vídeos aqui no canal falando sobre o que é a endometriose, mas nada mais é do que a endometriose dentro do útero, dentro da musculatura do útero, e afeta esse órgão. Então é uma endometriose do útero. Então o que é a endometriose e o que é a adenomiose? Basicamente, o útero dentro tem uma camada, que é uma camada bem interna, que é uma camada que fica bem no meio do útero, chamada de endométrio. Essa camada é a camada que recebe os embriões durante a gravidez. E essa camadinha ela é formada por glândulas. E quando essas glândulas elas nascem ou crescem ali na musculatura do útero, a gente chama isso de adenomiose. Isso é um problema porque o músculo do útero foi feito para ter só a musculatura lisa, que a gente fala, é um músculo típico. E quando cresce glândula ali dentro, isso causa dor, causa inflamação, causa uma série de outras coisas, tá bom? Então, o que é a adenomiose é a presença dessas glândulas, que são muito parecidas com o endométrio, fora da região ali, ou no meio do músculo uterino. Existem vários tipos, existem as focais, existem as difusas, existem as cornuais. Basicamente, a gente vê alguns tipos de adenomiose que afetam o útero, tá bom? O segundo ponto é quais são os principais sintomas. Principalmente são muito parecidos com a endometriose, mas eles podem causar dor, ou seja, cólica para menstruar e aumento do sangramento menstrual. Então, de longe, os principais sintomas é o aumento do fluxo menstrual. As pacientes sangram bastante, as pacientes que têm adenomiose. E a gente também consegue falar um pouquinho das causas. As causas, elas realmente não são ali tão conhecidas, mas basicamente a gente sabe que quando tem alguma injúria no útero, quando o útero machuca, por exemplo, cesariana, múltiplas cirurgias uterinas, isso é sim um fator de risco para a adenomiose aparecer, tá bom? Lembrar os sintomas, então, sangramento e dor. Bom, o terceiro ponto que a gente trouxe aqui é se isso impacta ou não a fertilidade, porque basicamente é o que a gente faz, é o que a gente pesquisa, e a adenomiose ela é muito difícil. A gente vai falar um pouco do tratamento, mas só para entrar um pouco no assunto, grande parte dos tratamentos são fazer a paciente parar de menstruar, já que ela tem dor para menstruar e sangra muito. Só que o detalhe é que as pacientes que estão tentando engravidar, elas não podem parar de menstruar. As pacientes devem continuar menstruando, porque elas ovulam, elas estão tentando engravidar. Então, neste caso, realmente a gente tem alguns problemas. Do ponto de vista de tratamento, então, Luiz, qual que são os principais tratamentos? Primeira coisa, e a gente termina o vídeo falando realmente se impacta, não respondendo isso aí. Primeira coisa, então, fazer as pacientes pararem de sangrar. Então, a interrupção do sangramento é um dos principais tratamentos. Como é que faz isso? Ou com pílula anticoncepcional via oral, ou com os dispositivos, Mirena, assim por diante. Então, o DIU, por exemplo, é uma opção bem importante que fica liberando hormônio ali para o tratamento da adenomiose pélvica, para a adenomiose uterina. Então, ou os bloqueios são via oral, os pacientes tomam os remédios, ou você usa os Mirenas, né, os dispositivos para tratar o útero. Então essas são duas opções principais. A gente trata também com remédios para dor, remédios para diminuir o sangramento, mas o tratamento definitivo, qual que é, Luiz? É a cirurgia. O grande problema é que se você operar a paciente com adenomiose, você acaba lesando. Existem algumas cirurgias chamadas de metroplastia uterina. Você tira um pedaço do útero onde exatamente tem a adenomiose. Agora, quando a paciente quer engravidar, isso é um problema adicional. Então, qual é o tratamento definitivo? É a cirurgia de retirada do útero, que chama histerectomia. Agora, aqui tem um detalhe, a gente nunca faz essa cirurgia quando a paciente quer ter filho, porque no final do dia, a função do útero é realmente a gestação, a prole e engravidar. Então, quando a paciente quer engravidar, a gente não faz a cirurgia. Então, olha que interessante, existem dois tipos de tratamento, o bloqueio e a cirurgia. E quando a paciente quer engravidar, a gente não consegue fazer nenhum dos dois tratamentos. Então, realmente fica um pouco difícil.
principalmente quando a paciente quer engravidar de forma espontânea ou quando a paciente vai engravidar por tratamento. Quando a paciente vai engravidar por tratamento, a gente tem que bloquear ela um pouquinho. A gente teoricamente causa uma atrofia glandular, a gente trata uma glândula e depois que a gente faz isso, a gente acaba soltando o ciclo da paciente e a gente faz ela engravidar logo em seguida. Então, basicamente, a gente aproveita o que a gente chama de janela de oportunidade. Combinado? Lembrando sempre que se a paciente quer engravidar de forma espontânea e você não pode bloquear a paciente, basicamente o tratamento é acompanhar a doença, olhar e tentar diminuir ali um pouco a evolução da doença, mas a gente não faz muita coisa. Bom, para responder a última pergunta do vídeo, então, a adenomiose impacta a fertilidade? A resposta é sim. Claro que depende de quantidade de doença, depende de uma série de coisas, mas a adenomiose é uma das principais tipos de endometriose que causam uma subfertilidade ou às vezes até uma infertilidade, dependendo da quantidade de doença que a paciente tem, depende de que momento inflamatório que ela está, depende de uma série de outras variáveis. A verdade é que a gente realmente não sabe exatamente quais são as pacientes que não vão engravidar quando se trata de adenomiose, mas a gente sempre coloca no radar essa doença uterina, que é uma doença inflamatória que pode sim atrapalhar a implantação do embrião. Tá bom? Pessoal, abriu roxa, se vocês puderem divulgar esse vídeo para as pessoas que podem ter adenomiose, para as pacientes que sentem cólica, para as pacientes que estão tentando engravidar, eu acho que a gente vai ajudar muita gente a entender um pouco mais da adenomiose. Valeu, gente, pelo vídeo de hoje era isso. Queria que vocês se inscrevessem no canal mais uma vez pedindo para vocês. E um abraço, eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!